Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe o like e comente o que achou do livro. Capítulo 7. Trump Tower. O endereço da Tiffany. Minha reunião com Franklin Jarman não foi um começo auspicioso. Desde que aluguei um apartamento em Manhattan em 1971 e comecei a andar pelas ruas, o local que mais me empolgava era o edifício de 11 andares na Rua 57 com a Quinta Avenida, que abrigava a Bonwit Teller. A localização era a atração principal, mas além disso era um terreno notavelmente grande. Em minha cabeça, essa combinação talvez fizesse dessa a melhor propriedade de Nova York. Havia o potencial para se construir um enorme edifício em uma localização privilegiada. A Bonwit pertencia à Genesco, empresa fundada no final dos anos 1950 por um cavalheiro chamado W. Maxey Jarman, que a transformou em um ambicioso conglomerado. Maxey começou com uma empresa de calçados. Daí, passou a comprar outras empresas de calçados e, por fim, mudou para o varejo, comprando a Tiffany, a Henry Bendel e a Bonwit Teller. Mas daí, em meados dos anos 1970, começou a se delinear uma tremenda batalha entre Maxey e o filho, Franklin. Ambos eram caras de personalidade forte, com ideias próprias, e ambos queriam um controle. A coisa ficou tão pungente que os dois finalmente chegaram às vias de fato numa reunião de acionistas. Como sou muito próximo de meu pai, achei a coisa toda difícil de acreditar, mas o resultado é que Franklin, enfim, conseguiu tirar o pai e assumir o controle. Em 1975, foi para Franklin que liguei para discutir meu interesse na Bonwit. Eu não tinha um histórico na época. Estava tentando fazer o Grand Hyatt decolar, ainda lutando pelo meu terreno para o centro de convenções, e não possuía nada já sedimentado. Mas por algum motivo, Franklin Jarman ficou disposto a me ver. Nos reunimos e foi direto ao ponto, falando que gostaria de comprar a loja e o prédio da Bonwit Teller. Sabia que seria uma venda difícil. Por isso, tentei achar argumentos que tornassem o negócio mais atraente. Sugeri, por exemplo, que construiria acima de sua loja e que ele poderia mantê-la aberta durante a obra. Isso não era realmente exequível, mas a verdade é que eu teria feito quase qualquer coisa para comprar aquela propriedade. Antes mesmo de terminar minha argumentação, consegui ver pelo olhar de Franklin que aquela talvez fosse a coisa mais absurda que já tinha ouvido. Quando terminei, ele disse, de maneira muito educada, mas também muito firme: "Você deve ser louco se acha que existe algum jeito de algum dia vendermos esse local incrível." Trocamos um aperto de mãos e fui embora, achando que sob nenhuma circunstância, eu ou qualquer outro compraríamos aquela propriedade um dia. Era um assunto morto. Mesmo assim, não desisti. Comecei a escrever cartas para Franklin Jarman. Primeiro, escrevi agradecendo por ter se reunido comigo. Uns meses depois, escrevi para perguntar se ele consideraria. Como não obtive resposta e mais alguns meses se passaram, escrevi de novo, dizendo que adoraria dar uma passada para vê-lo. Mais tempo se passou e escrevi outra carta sugerindo um acordo inteiramente novo. Fui incansável, mesmo diante da total falta de encorajamento, pois a simples persistência é a diferença entre fracasso e sucesso muito mais do que você imagina. Nesse caso, Franklin Jarman nunca arredou o pé do posicionamento original, mas acabou que as cartas que escrevi finalmente geraram algum impacto. Quase 3 anos haviam se passado desde a minha primeira reunião com Franklin. Nesse meio tempo, a Genesco começou a ter vários problemas financeiros sérios. Não havia mais pensado no assunto até uma noite em junho de 1978, quando abri a revista Business Week e li um artigo sobre uma mudança na administração da Genesco. Os bancos, tentando salvar a empresa da declaração de falência, insistiram que um novo CEO fosse colocado no comando. Seu nome era John Hannigan, e ele era um artista em gestão de reviravolta. Recentemente, fora bem-sucedido em salvar a AMF Brunswick, que estava prestes a ir para o buraco. Sua especialidade era algo chamado poda,
que é apenas um jeito bonito de dizer que ele desmontava empresas. Em outras palavras, vendia ativos, se livrava da dívida e pagava os bancos. A chave para um cara como Hannigan era que ele chegava nas empresas sem qualquer vínculo emocional com o seu pessoal ou os seus produtos. Como resultado, ele não tinha dificuldade em ser impiedoso. Era um cara duro, esperto, totalmente focado em resultados. Às 9 em ponto da manhã, após ter lido o artigo, telefonei para a Genesco e falei com Hannigan. Ele recém começara no novo trabalho, mas para minha surpresa falou: "Aposto que sei por que você está ligando." "Sabe?" perguntei, e ele disse: "Sim, você é o cara que escreveu todas aquelas cartas sobre querer comprar a Bonwit Teller. Quando gostaria de fazer uma reunião?" "O mais rapidamente possível", falei. Ele perguntou: "Você consegue estar aqui em meia hora?" Isso mostra que, por vezes, fazer um acordo tem muito a ver com o timing. Alguém poderia ter ligado uns dias ou semanas antes de mim, e a coisa toda poderia ter sido diferente. Só que fui vê-lo e tivemos uma reunião muito boa. Ficou claro que a empresa precisava muito de dinheiro e muito rapidamente, e que ele não tinha nenhuma relutância em vender a Bonwit, ou qualquer outro ativo, aliás. Era como uma enorme liquidação de garagem. Ao ir embora, pensei haver uma boa chance de fecharmos o acordo em pouquíssimo tempo. Aí aconteceu uma coisa engraçada. Jack Hannigan, de repente, recusou-se a atender minhas ligações. Devo ter ligado umas 10 ou 15 vezes nos dias seguintes, mas não fui atendido. Imaginei que outro comprador houvesse aparecido e que a situação não estava boa para o meu lado. Pedi a Louise Sunshine para falar com sua amiga Marilyn Evans, cujo marido, David, tivera uma empresa de calçados que havia vendido a Genesco vários anos atrás. Ele se tornara um importante acionista da Genesco, e isso lhe conferia uma certa influência. Marilyn disse que falariam com Hannigan em seu nome, e quase na mesma hora ele retornou minhas ligações. Nunca descobri o motivo da demora, mas Hannigan sugeriu que tivéssemos uma outra reunião. Dessa vez levei meu advogado, Jerry Schrager, e conseguimos fazer um acerto. Era realmente bem simples. A Genesco possuía o edifício da Bonwit, mas não o terreno. Para o terreno, havia um arrendamento que ainda duraria 29 anos. Propus comprar o edifício e o arrendamento do terreno pela soma de 25 milhões de dólares. Em minha cabeça, esse era apenas o primeiro passo. Para construir o prédio que eu tinha em mente, teria que juntar várias outras partes adjacentes. E aí, ir em busca de numerosas permissões de zoneamento. Geralmente é assim com os imóveis de Nova York, mas nesse caso eu estava lidando com um local excepcionalmente prestigioso e visível, o que significava que todo passo que eu desse seria extraordinariamente difícil e muito cuidadosamente esquadrinhado. Meu problema mais imediato era tentar manter a negociação em segredo. Estava convencido de que, se alguém ficasse sabendo que o local da Bonwit estava à venda antes que eu assinasse o contrato, eu nunca fecharia o acordo. Quando a loja Bonwit fosse para o mercado, o mundo todo viria atrás, e o preço de venda iria às nuvens. Por isso, depois de trocar um aperto de mãos com Jack, falei: "Escute, gostaria de minutar uma carta por intenção curta e simples, dizendo que concordei em comprar a propriedade por 25 milhões de dólares e que você concordou em vender, sujeito apenas à elaboração dos documentos necessários. Dessa maneira, nenhum de nós poderá desistir do acordo." Para minha surpresa, Jack falou: "Bem, isso parece sensato." Jack é um homem muito esperto, mas não era de Nova York e não percebeu o quanto a propriedade era desejável. Tão valiosa que, mesmo em meio a uma depressão, ainda haveria gente fazendo fila para comprá-la. Jerry e eu minutamos a carta de intenção na mesma hora. Jack leu e a única mudança que fez foi colocar uma cláusula submetendo a venda à aprovação do Conselho de Administração. Quando me devolveu, falei: "Escute, Jack, não posso aceitar essa cláusula. Em 3 ou 4 semanas, você poderia dizer ao Conselho de Administração para não aprovar o acordo, e isso arruinaria a ideia da carta de intenção."
Então perguntei se ele precisava da aprovação do conselho para vender a loja. Ele disse que não, e eu falei: vamos apenas tirar essa cláusula. Ele pensou um pouco e por fim concordou. Saí da reunião com um acordo, e com algo no papel confirmando. Tendo a carta de intenção de Jack Hennigan, mas antes de ter um contrato, fui ver um homem chamado Conrad Stephenson, no Chase Manhattan Bank. Meu pai sempre fez negócios com o Chase, por isso imaginei que fosse o melhor lugar para ir primeiro em busca dos 25 milhões de dólares de que precisava para a aquisição da Bonwit. Expliquei o acordo a Connie, que eu estava comprando o edifício e o arrendamento do terreno, que ainda duraria 29 anos e que esperava erguer um grande arranha-céu no local. Ele prontamente falou: a menos que você seja o dono do terreno, esse arrendamento não é longo o suficiente para justificar o financiamento. Em outras palavras, ele estava relutante em botar dinheiro para eu comprar um local que dali a 29 anos, quando o arrendamento acabasse, poderia ser tomado pelo dono do terreno. Mas eu havia levado isso em consideração. Falei para Connie: olhe, tenho duas alternativas e acho que as duas podem funcionar. Falei que a primeira era fazer a reforma muito barata no prédio para transformá-lo em edifício comercial com uma loja de varejo no térreo. Pelo fato de pagar uma parcela tão baixa pelo arrendamento remanescente, 125 mil dólares por ano, o que era uma ninharia mesmo naquela época, estava confiante de que conseguiria quitar minha hipoteca e ainda ter um belo lucro nos próximos 30 anos. Mas Connie não ficou totalmente convencido. E até eu considerava essa primeira opção o meu pior cenário. Expliquei que o que eu realmente desejava era comprar não apenas o prédio e o arrendamento, mas também o terreno. Dessa maneira, poderia construir um edifício enorme sem o risco de perdê-lo quando o arrendamento expirasse. Quando disse a Connie que a proprietária do terreno era a Equitable Life Assurance Society, ele se entusiasmou pela primeira vez. Nós dois concordamos que isso me dava uma vantagem, uma vez que eu já possuía um ótimo relacionamento com a Equitable. Eles haviam entrado com uma grande porcentagem do financiamento para o Hyatt, e naquele momento o hotel estava em construção, as coisas iam muito bem, e todo mundo estava eufórico por causa do acordo. Meu próximo passo foi agendar uma data para ver George Peacock, o diretor da Equitable Real Estate. Era setembro de 1978, apenas um mês depois de eu ter me encontrado com Jack Hennigan. George e eu nos reunimos. Falei que estava no processo de comprar o arrendamento da Bonwit, do qual a Equitable era a dona do terreno, e que via uma chance de formar uma parceria que poderia ser muito boa para nós dois. Disse que eu entraria com o arrendamento, se eles entrassem com o terreno. Juntos, como sócios igualitários, construiríamos um novo e lindo prédio comercial e residencial naquele local incrível. A Equitable poderia escolher simplesmente ficar com o terreno até o arrendamento da Bonwit expirar e então tomar posse imediata. Mas salientei a George: a desvantagem disso é que teriam que se contentar com uma mísera parcela anual de um arrendamento negociado muito antes do valor dos imóveis de Nova York terem disparado. Também disse a George que minha outra opção era reformar o edifício atual e obter um lucro mais modesto, mas mesmo assim decente, nos próximos 30 anos. A verdade é que eu nem tinha mais certeza de que conseguiria um financiamento para um acordo assim, mas não queria que ele pensasse que a parceria com a Equitable era a minha única opção. Aí ele se sentiria livre para forçar uma barganha muito mais dura comigo. Felizmente, George aceitou a ideia da parceria quase que na mesma hora. Ele estava cético de que eu conseguisse o zoneamento necessário para construir o prédio imenso que eu tinha em mente, mas também tinha visto o que realizei no Commodore. Quando fui embora de seu escritório, ele havia firmado um compromisso comigo, sujeito a eu cumprir minhas promessas. Mais uma vez, me encontrei fazendo malabarismos com compromissos provisórios. Meu próximo passo foi usar meus 2 primeiros compromissos para o arrendamento da Bonwit e o terreno da Equitable, para tentar um terceiro com a Tiffany.
O que eu queria especificamente era comprar o direito ao espaço aéreo acima da Tiffany, bem ao lado da Bonwit, na esquina da Rua 57 com a Quinta Avenida. Comprando esse direito, eu teria algo chamado lote de zoneamento conjunto, o que me permitiria construir um edifício muito mais largo. Infelizmente, eu não conhecia ninguém na Tiffany, e o proprietário Walter Holvin era conhecido não apenas como um lendário varejista, mas também como um cara difícil, exigente e inconstante. Mesmo assim, sempre admirei Holvin, porque tudo que ele havia tocado transformara-se em ouro. Quando geriu a Lord & Taylor, ela era a melhor. Quando geriu a Bonwit Teller, ela era a melhor. E enquanto geriu a Tiffany, ela era a melhor. Eu já o tinha visto em festas, e ele era um homem de modos impecáveis. Cabelo branco perfeito, ternos sob medida lindos e estilo imperial. Se fossem selecionar o elenco para um filme sobre o presidente da Tiffany, Walter Holvin ganharia o papel. Decidi ser bem direto. Liguei para Holvin e me apresentei. Fui muito educado e muito respeitoso, e ele concordou em me ver. Àquela altura, Dare Scott havia feito uma maquete do edifício que eu esperava construir, bem como uma segunda alternativa no caso de eu não conseguir os direitos do espaço aéreo da Tiffany. Levei as duas maquetes à reunião. Disse a Holvin: veja, quero comprar seus direitos de espaço aéreo porque isso me permitirá construir um edifício muito melhor, do qual você mesmo vai gostar muito mais. Ao vender os direitos aéreos, você preservará a Tiffany para sempre. Ninguém jamais terá condições de construir acima dela. Portanto, ninguém jamais tentará demoli-la. O outro motivo para vender, disse a Holvin, era que, se eu não obtivesse os direitos aéreos dele, por motivos técnicos, a prefeitura exigiria que eu construísse janelas lot line, janelinhas com tela de arame, de aspecto absolutamente horrível, erguendo-se por 50 andares acima da Tiffany. Por outro lado, com os direitos aéreos dele, eu poderia colocar lindas janelas panorâmicas na lateral do prédio com vista para a Tiffany. Naquele momento, mostrei a Holvin as duas maquetes. Uma de um edifício magnífico, essencialmente o projeto da Trump Tower hoje, e a outra a minha alternativa hedionda. Estou oferecendo $5 milhões, falei a Walter Holvin, para que me deixe preservar a Tiffany. Em troca, você está vendendo uma coisa, direitos aéreos, que de qualquer modo nunca usaria. Holvin estava na Tiffany há quase 25 anos. Ele a fizera um sucesso incrível e naturalmente sentia grande orgulho pessoal de sua criação. Eu estava jogando com isso e funcionou. Ele gostou do meu conceito no ato. Olhe, meu jovem, ele disse, farei um acordo com você pelo preço que sugeriu. Só espero que você realize um trabalho tão bom como diz que fará, porque quero sentir orgulho disso. Nesse meio tempo, tenho apenas um probleminha. Estou saindo em viagem com minha esposa por um mês e não terei tempo de me dedicar a isso até voltar. Na mesma hora comecei a ficar nervoso. Falei, nossa, Sr. Holvin, isso é um problemão, porque se tenho esses direitos aéreos, posso construir um edifício totalmente diferente, e é com base nisso que vou buscar minha autorização de zoneamento. Se por algum motivo você mudar de ideia enquanto estiver fora, terei feito muito trabalho de arquitetura e de zoneamento que simplesmente terei que jogar fora. Walter Holvin me olhou como se eu o tivesse insultado. Meu jovem, ele falou, talvez você não tenha entendido. Eu apertei sua mão. Fiz um trato com você. É isso. Fiquei sem palavras. Você tem que entender de onde eu vinha. Embora, com certeza, muita gente honrada no mercado imobiliário, eu estava mais acostumado com um tipo de gente com quem você não quer desperdiçar o esforço de um aperto de mãos, porque sabe que não significa nada. Estou falando, me referindo aos marginais, os shows de horror com quem nada conta a não ser o contrato assinado. Percebi que com Walter Holvin estava lidando com um tipo totalmente diferente, um cavalheiro que ficou genuinamente chocado com a sugestão de que poderia renegar um trato. Ele também tinha um ar de superioridade ao falar,
tanto que me fez sentir um pouco culpado por sequer sugerir que alguma coisa poderia dar errado em nosso acordo. Então, Walter Hoven foi viajar, e assim que partiu, Philip Morris fez um acordo para comprar os direitos aéreos da Grand Central por um preço muito mais alto do que eu havia acordado pagar pelos direitos aéreos da Tiffany, em uma localização muito melhor. Durante aquele mesmo mês, foram feitos outros vários acordos de direitos aéreos, também por cifras vultuosas. Muito simples. Nova York estava se recuperando e o mercado imobiliário estava começando a ir às nuvens. Eu sabia que Hove era honrado, mas não conseguia evitar a preocupação de como ele se sentiria quando soubesse desses outros acordos. Vários dias depois do retorno dele, nos reunimos para discutir alguns pontos de nosso trato. Obviamente, mesmo nesse encontro, 2 de seus executivos começaram a tentar persuadi-lo a desfazer o acordo, salientando os acontecimentos do mercado. Fiquei aborrecido, mas rapidamente pude ver que Hove ficou ainda mais aborrecido. Senhores, ele disse, troquei um aperto de mãos com esse jovem há mais de um mês. Quando faço um trato, o trato é esse, seja bom ou ruim, e espero não ter que me explicar de novo. E foi o fim daquilo. Mais tarde, fiquei sabendo que Hove foi mais além. No mesmo período, parece que decidiu fazer um outro acordo, muito maior do que o feito comigo. Vender a Tiffany para a Avon Corporation. Eu achava a Avon uma compradora de segunda categoria para uma loja chique como a Tiffany. Mas ofereceram pagar um preço tão bombástico que não pude culpar Hove por aceitar vender. Entretanto, como uma das condições dessa aquisição, a Avon queria que Hove concordasse em não fechar o acordo dos direitos aéreos comigo. Ouvi dizer que Hove continuou totalmente firme. Se a Avon tinha um problema com o acordo dos direitos aéreos, ele falou para os executivos então que não comprassem a loja dele. A Avon retirou a exigência e comprou a loja, e meu acordo foi fechado. Walter Hoven simplesmente era um homem totalmente honrado e da maior classe. Foi exatamente isso que fez dele um varejista brilhante. E é por isso que a Tiffany nunca mais foi a mesma desde que ele saiu. Darei um pequeno exemplo. Hoven tinha como política na Tiffany que, quando os melhores clientes chegavam, podiam escolher o que quisessem, assinar e serem faturados posteriormente. Era muito simples e muito elegante. Assim que a Avon assumiu, os contadores começaram a implementar novas políticas, incluindo a criação do cartão de crédito Tiffany, um pedacinho de plástico azul. Tudo bem, só que de repente os melhores clientes da Tiffany foram avisados de que também tinham que utilizar aqueles cartõezinhos de plástico. Não foi apenas uma estupidez, foi um tiro no pé. Você quer que seus melhores clientes se sintam especiais. Em pouco tempo, Hoven, que de início concordou em permanecer como consultor, ficou farto e saiu. Isso só fez a situação piorar. Enquanto Hoven estava no comando, por exemplo, você nunca via camelôs na rua, vendendo relógios falsos e bijuterias baratas, bloqueando pedestres e degradando a Quinta Avenida. Sempre que Walter Hoven via um camelô, procurava seus funcionários e começava a gritar em seu estilo digno. Como ousam deixar que façam isso? Em minutos, o vendedor tinha sumido. Mas assim que Hoven saiu, uma dúzia de camelôs imediatamente se abancou em frente a Tiffany, e desde então não saiu. No entanto, aprendi uma lição com Walter Hoven. Atualmente, emprego seguranças enormes que garantem que a rua em frente a Trump Tower seja mantida limpa, impecável e livre de vendedores ambulantes. Quando obtive os direitos aéreos da Tiffany, só havia mais um terreno de que eu precisava. Ao lado da Tiffany, na Rua 57, havia um terreno minúsculo de uns 370 metros quadrados, arrendado pela Bonwit, que era crucial para a construção do edifício que eu tinha em mente. As regulamentações de zoneamento exigem no mínimo 10 metros de espaço livre, um quintal, atrás de qualquer prédio. Sem esse último terreno, eu seria obrigado a abrir essa área traseira no prédio que já havíamos projetado, e isso teria sido um desastre.
O lugar que eu queria pertencia a um homem chamado Leonard Kendall. Ao comprar o arrendamento total da Bowitt, na prática eu controlava o local, mas de novo meu problema era o prazo curto. Restavam menos de 20 anos e também incluía cláusulas que tornavam quaisquer mudanças de zoneamento praticamente impossíveis. Felizmente, Leonard Kendall, como Hoving, é um homem totalmente honrado. Leonard começou no mercado imobiliário comprando prédios de apartamentos no Bronx nos anos 1930 e 1940. Mas, diferentemente de outros senhorios da época, decidiu quando viu que o controle dos aluguéis seria implementado. Vendeu todos seus edifícios e veio para Manhattan, onde começou a comprar arrendamentos de propriedades de luxo, ou seja, o terreno debaixo dos prédios. Quando o mercado melhorou, Leonard ficou muito rico e sem nenhum dos problemas de ter que gerenciar os edifícios. Enquanto isso, os senhorios que permaneceram no Bronx se deram mal, pois o controle dos aluguéis, sem dúvida, revelou-se desastroso para eles. Um dos motivos por que saí do Brooklyn e dos negócios de meu pai foi escapar do controle do aluguel. Portanto, já de saída, Leonard e eu tínhamos uma afinidade. O problema é que Leonard não era um vendedor. Não era uma questão de preço ou de que ele tivesse especial apego pelo lote da Rua 57. É que simplesmente Leonard não vendia nada, segundo a teoria de que a longo prazo o preço dos terrenos em Nova York rumavam para uma só direção, para cima. Ele tinha toda a razão. Obviamente, e embora nos dessemos bem, Leonard não cedia. Então, um dia, descobri um bônus inesperado em um acordo com a Tiffany. Estava revisando meu contrato de direitos aéreos quando deparei com uma cláusula que dava à Tiffany a opção de comprar a propriedade adjacente de Kendall dentro de um certo prazo. Oba, disse a mim mesmo, isso poderia me dar uma vantagem para negociar com Leonard. Então, fui a Walter de novo e falei, olhe, você nunca comprará o terreno da Kendall. Então, se importaria se eu também comprasse sua opção como parte do meu acordo? Walter concordou. Colocamos no acordo e imediatamente exerci a opção. De início, Leonard assumiu o posicionamento de que eu não tinha o direito de exercer a opção porque ela pertencia à Tiffany e era, portanto, intransferível. Talvez Leonard estivesse certo, mas era também possível, em um litígio, que eu ganhasse o direito de exercer a opção. Quando salientei isso para Leonard, sentamos juntos e em não mais que 20 minutos fechamos um acordo que era bom para nós dois. Concordei em recuar no exercício da opção e, em troca, Leonard concordou em estender meu arrendamento do terreno de 20 para 100 anos, o que era algo longo o suficiente para torná-lo financiável. Ele também reescreveu o arrendamento para eliminar qualquer proibição de rezoneamento. E embora eu tenha concordado em pagar um aluguel ligeiramente maior, ainda assim era muito baixo para um arrendamento longo de um ponto tão nobre. Leonard e eu apertamos as mãos e permanecemos ótimos amigos. É engraçado como o mundo dá voltas. Leonard é um homem de idade e, nos últimos anos, começou a ponderar sobre seus herdeiros e sua herança. No início de 1986, ligou dizendo que gostaria de me dar 15% de participação do terreno embaixo do Hotel Ritz-Carlton, em Central Park South, um de seus ativos mais valiosos. Além disso, me deu controle sobre como dispor do terreno quando o arrendamento do hotel chegar ao fim, em aproximadamente 25 anos. Leonard disse que seu objetivo era colocar o terreno nas mãos de alguém que sabia que obteria o maior valor por ele, o que, por sua vez, beneficiaria seus herdeiros, que detêm uma participação majoritária. Leonard é um homem muito generoso e também muito esperto. Vou lutar furiosamente pela família Kendall. Quando consegui o local de Kendall na Rua 57, era dezembro de 1978, e eu estava em uma situação delicada. Havia juntado tudo de que precisava. Conseguira manter a negociação em completo segredo, mas ainda não tinha um contrato com a Genesco.
No começo de 1979, meus advogados ainda estavam discutindo algumas questões finais com os advogados da Genesco, e esperava-se que assinássemos os contratos o mais tardar em fevereiro. Mas no meio de janeiro, começou a vazar para a comunidade do mercado imobiliário que a Genesco estaria fechando um acordo para vender o ponto da Bonwit. Como eu havia previsto, a Genesco foi imediatamente sitiada por compradores interessados no local, entre eles árabes abonados com dinheiro do boom do petróleo para torrar. Obviamente, a Genesco de repente começou a querer voltar atrás no acordo. Mesmo enquanto nosso contrato estava sendo preparado, ficou claro que, se a Genesco encontrasse um jeito de romper o acordo, faria isso. Foi então que agradeci aos céus por ter conseguido aquela carta de intenção de uma página de Jack Hennigan. Sem ela, teria havido zero chance de minha negociação ser fechada. Não tenho total certeza de que a carta se provasse juridicamente vinculativa, mas pelo menos eu poderia litigar e sustar a venda da propriedade da Bonwit por vários anos. Naturalmente, fiz a Genesco saber que eu tinha plena intenção de fazer exatamente isso caso renegassem meu acordo. Com o bafo dos credores na nuca, eu sabia que a Genesco não tinha muito tempo. Na manhã de 20 de janeiro, recebi uma ligação que se provou uma bênção. Era de Dee Wedmeyer, repórter do New York Times, que queria saber se era verdade que eu estava prestes a fechar um acordo com a Genesco para comprar o edifício da Bonwit. A Genesco, ainda não buscando uma saída, preferiu não fazer comentários a Wedmeyer. Mas eu decidi correr um risco calculado. Tinha tentado muito arduamente manter a negociação tão secreta quanto possível até ter um contrato assinado, porque não queria suscitar uma guerra de propostas. Mas agora os rumores estavam circulando, e eu tinha um comprador relutante. Por isso confirmei a Wedmeyer que havia chegado a um acordo com a Genesco pela propriedade, e que, como planejava construir uma torre no local, era provável que a Bonwit fechasse nos próximos meses. Minha ideia era botar pressão pública na Genesco para honrar o acordo. O que não calculei foi um benefício secundário. Mal o artigo de Wedmeyer foi publicado na manhã seguinte, todos os melhores funcionários da Bonwit começaram a se dirigir a Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue e Bloomingdale's à procura de novos empregos. De repente, a Bonwit começou a perder seus melhores empregados aos montes e foi ficando quase impossível gerir a loja. Acredito que tenha sido a gota d'água para acabar com o recuo da Genesco. De repente, pararam de relutar. 5 dias depois da publicação do artigo do New York Times, assinamos o contrato. O desespero da empresa salvou minha negociação. Por outro lado, o desespero pode ser uma faca de dois gumes. A Genesco precisava de dinheiro tão urgente e rapidamente que insistiu em um contrato muito incomum. Em uma negociação típica do mercado imobiliário, você faz um depósito de 10% quando assina o contrato e os 90% restantes no fechamento. Em vez disso, a Genesco exigiu que eu desse 50% no contrato, 12,5 milhões de dólares, e a outra metade no fechamento. Meus advogados aconselharam a não aceitar essa exigência. De maneira como viam, havia um risco razoável de que a empresa falisse antes do fechamento. Se isso acontecesse, um juiz de falência, que tem poderes que você não acreditaria, poderia escolher pegar meu dinheiro e usar para pagar outros credores. Meus advogados disseram que era totalmente imprudente eu colocar tanto dinheiro em tamanho risco. Eu vi de outra maneira. Não estava empolgado em colocar 12,5 milhões de dólares na reta, mas ao mesmo tempo imaginei que, quanto mais grana eu desse para a Genesco, mais dinheiro eles teriam para pagar dívidas e manter os credores à distância. Além disso, meu período de risco seria relativamente curto, uma vez que era de mútuo interesse fechar o negócio o mais rapidamente possível. Geralmente, o tempo entre a assinatura do contrato e o fechamento é de 6 meses ou mais. Nesse caso, fechamos em 60 dias. Além do mais, eu já havia investido muito dinheiro
e tempo nessa negociação. Ainda em agosto, após minha primeira reunião com Jack Hennigan, comecei a trabalhar nos planos para o local e as negociações com a prefeitura sobre zoneamento. De fato, minutos depois de sair do escritório de Hennigan, liguei para Dare Scott e pedi para que me encontrasse na Bonwit. Quando chegou lá, apontei para o edifício e perguntei o que ele achava. Era, obviamente, uma superlocalização, ele disse, mas o que eu tinha em mente? Quero construir o edifício mais fantástico de Nova York, falei para Dare. E quero que você já comece a trabalhar agora, já, pois quero saber qual o maior tamanho para eu construir legalmente. Desde o começo, tamanho era a prioridade máxima. Com uma localização maravilhosa daquelas, quanto mais apartamentos eu pudesse construir, melhor o retorno que poderia esperar do investimento. Além disso, quanto mais alto, melhor a vista e mais eu poderia cobrar pelos apartamentos. Um cara chamado Arthur Drexler, do Museu de Arte Moderna, colocou muito bem quando disse: arranha-céus são máquinas de fazer dinheiro. Drexler falou como uma crítica. Eu enxerguei como um incentivo. Desde o começo, todo mundo com quem falei era cético quanto a eu conseguir aprovação para construir um enorme arranha-céu de vidro em um trecho da Quinta Avenida cheio de prédios baixos e antigos de calcário e tijolo. Tinha ouvido a mesma coisa em relação ao Hyatt. Claro, por isso não levei as advertências tão a sério. Mesmo colocando considerações comerciais de lado, eu achava que um edifício alto seria muito mais impressionante do que um baixo. Dare ficou tomado do meu entusiasmo. Quando alguém reclamou na audição do Conselho Comunitário que o edifício que tínhamos em mente era alto demais e bloquearia excessivamente a luz, Dare respondeu, apenas meio de brincadeira: se quer luz do sol, mude-se para o Kansas. Para qualquer novo prédio, a altura permitida é determinada por algo chamado coeficiente de ocupação do solo, Floor Area Ratio, FAR. Especificamente, o total de metros quadrados de um prédio não pode ser maior do que um certo múltiplo dos metros quadrados do terreno. Era possível obter-se alguns bônus, mas nesse terreno, por exemplo, o FAR máximo absoluto era de 21,6. Naturalmente, não era o que eu pretendia conseguir. Eu sabia que seria uma batalha e tanto. Quando Dare fez os primeiros cálculos, usando apenas o terreno da Bonwit, sem os direitos aéreos da Tiffany e o local de Kendall, determinou que nosso FAR máximo era 8,5, o que, disse ele, traduzia-se em um edifício de 20 andares com 3.000 metros quadrados de espaço utilizável por andar. Imediatamente, pedi para transformá-lo em um edifício de 40 andares com 1,5 mil metros quadrados por andar. Isso não só me daria apartamentos com vistas melhores, como significaria menos apartamentos por andar, mas um luxo pelo qual os compradores pagariam um prêmio. Claro que eu não pretendia me contentar com um FAR baixo. Para começo de conversa, meu FAR aumentaria substancialmente quando eu adquirisse os direitos aéreos da Tiffany. Além disso, construtores conseguem FAR extra proporcionando certas facilidades que a Comissão de Planejamento Urbano julga desejáveis. Nessa obra, por exemplo, eu poderia ter um bônus construindo unidades residenciais em vez de apenas escritórios, com base em que prédios comerciais criam muito mais trânsito de pedestres e congestionamento. Além disso, poderia conseguir um bônus construindo uma área pública para pedestres, algo chamado Through Block Arcade, passagem coberta através do quarteirão, no meu térreo. Poderia conseguir um terceiro bônus construindo mais do que o espaço comercial mínimo exigido por lei. E poderia conseguir um bônus final construindo um parque público dentro da área de comércio e da passagem coberta. Ávido por conseguir toda a vantagem que pudesse obter, comecei a falar com Dare sobre projetar um átrio com diferentes níveis para lojas. Como negócio, um átrio comercial parecia uma aposta arriscada.
Shopping malls fechados têm sido um sucesso por todo o país, mas quase nunca deram certo em Nova York. O centro comercial típico do subúrbio americano é limpo, controlado, seguro e antisséptico, e é exatamente por isso que as pessoas se sentem tão confortáveis neles. Nova-iorquinos, por outro lado, parecem animar-se na vida ousada das ruas e ficam muito felizes em comprar de vendedores de rua. Mas, conforme imaginei, mesmo que o átrio não fosse um tremendo sucesso, o bônus que eu obteria por construí-lo, vários andares extras para minha torre residencial, mais do que compensaria o custo. Pouco tempo depois, quando comecei a ver como estava ficando magnífico e quando começamos a atrair as melhores lojas do mundo como inquilinas, percebi que seria algo especial, um sucesso a seu modo. Nos estágios iniciais, foquei minha atenção mais no projeto do prédio. Queria criar algo memorável e monumental, mas também sabia que, sem um projeto singular, jamais conseguiríamos a aprovação para construir um prédio muito grande. A tradicional caixa de vidro não rolaria com o planejamento urbano da prefeitura. Der lançou-se ao trabalho. Provavelmente fez 3 a 4 dúzias de esboços e no processo selecionei os melhores elementos de cada um. Começamos com a ideia de uma torre de vidro construída em uma base de calcário retangular, mas não pareceu bom. Depois, tentamos um projeto com 3 elevadores externos de vidro. Isso me atraiu, mas acontece que ocupava muito do nosso espaço interno vendável. Por fim, Der surgiu com o conceito de uma série de terraços recuados da rua até a altura do prédio da Tiffany. Minha esposa Ivana e eu concordamos que os recuos criavam uma certa compatibilidade e davam ao nosso prédio uma aparência menos maciça do que teria com as laterais retas que a maioria dos arranha-céus tem. Nos andares mais altos, optamos por um design serrilhado, um efeito de zigue-zague que dava ao edifício 28 lados diferentes, como se você pegasse os degraus de uma escada e colocasse de lado. O projeto, obviamente, era mais caro de executar do que algo mais comum, mas as vantagens eram evidentes. Com 28 superfícies, criaríamos um prédio impressionante, distinto. As múltiplas laterais também garantiriam no mínimo 2 vistas diferentes em cada quarto, e no fim, isso possibilitaria cobrar mais pelos apartamentos. Para mim, estávamos criando o melhor dos mundos. O projeto tinha um design espetacular e, ao mesmo tempo, era muito vendável. Para ter sucesso de verdade, você precisa de ambos. O próximo desafio era ter o projeto aprovado pela prefeitura, o que significava, entre outras coisas, conseguir autorizações de zoneamento. Em um caso específico, conseguimos levar a melhor simplesmente usando a lógica. A lei de zoneamento exigia que construíssemos um piso térreo de galeria coberta através do quarteirão, no sentido norte-sul, ou seja, da Rua 57 para a Rua 56. Isso significaria colocar a entrada do prédio na Rua 57, em vez de na Quinta Avenida. E esta, obviamente, era mais prestigiosa. Simplesmente apontamos para o planejamento urbano que o edifício da IBM, entre nosso terreno e a Avenida Madison, já possuía uma passagem coberta na direção de norte e sul. Portanto, a nossa seria redundante. Fazendo nossa passagem coberta no eixo oeste-leste, poderíamos conectar da Quinta Avenida até o átrio da IBM e, portanto, até a Avenida Madison. Notavelmente, todos concordaram que era a melhor opção. O resultado foi que conseguimos a autorização que nos permitiu criar nossa espetacular entrada na Quinta Avenida. Desde o início, a prefeitura relutou no tamanho do prédio que estávamos propondo. 70 andares, com metragem quadrada no FAR máximo de 21,6. Já no começo de dezembro de 1978, antes mesmo de fechar meu acordo com a Bonwit, o planejamento urbano nos informou que considerava o edifício proposto grande demais. Falaram que pretendiam se opor ao uso de bônus para aumentarmos nosso FAR
e que estávamos muito preocupados com a questão de compatibilidade com os prédios adjacentes, menores, da Quinta Avenida. Felizmente, quando fechei meu acordo no início de 1979 e entramos numa discussão séria com o planejamento urbano, eu tinha munição. Para começar, poderia ter escolhido construir algo chamado de direito, que não precisava de nenhuma autorização. Muito parecido com o que fiz anteriormente com Walter Hoven. Solicitei a DER que preparasse uma maquete do prédio de direito para mostrar ao planejamento urbano. Era horrendo. Uma caixinha estreita subindo reto por 80 andares, projetando-se sobre a Tiffany. Assumimos a posição de que, se a prefeitura não aprovasse o prédio que queríamos, estávamos preparados para construir de direito, e mostramos a maquete e as renderizações. Naturalmente, ficaram horrorizados. Não sei ao certo se acreditaram que construiríamos ou sequer se era possível construir, mas não tinham como saber. A próxima coisa que pude usar a meu favor, inesperadamente, foi a própria Bonwit Teller. No começo, presumi que demoliria a loja abaixo e fim. Mas pouco tempo depois de eu ter assinado o acordo pelo local, outra empresa, a Allied Stores Corporation, fez um acordo com a Genesco para comprar as 12 filiais restantes da Bonwit em localidades que iam de Palm Beach, na Flórida, a Beverly Hills, na Califórnia. Logo depois disso, o presidente e CEO da Allied, um executivo magnífico da área de varejo chamado Thomas Mastiaus, veio conversar comigo. A própria Allied estivera prestes a falir quando Mastiaus assumiu em 1966. Nos 10 anos seguintes, ele transformou-a em uma das varejistas mais fortes do país. Mastiaus explicou que, embora várias lojas da Bonwit que ele havia recém-comprado estivessem indo muito bem, ele achava crucial ter o carro-chefe da Bonwit em Manhattan. E o ideal, disse ele, seria manter a loja da Rua 57 com a Quinta Avenida, não apenas porque estava ali há 50 anos, mas também porque a localização era imbatível. Falei a Tom, sem rodeios, que não havia possibilidade de eu dar a Bonwit nem perto do espaço que tinham antes. Por outro lado, eu disse, poderia dar um bom espaço de frente para a Rua 57 e conectado diretamente com o átrio que eu pretendia construir no térreo. Mostrei meus projetos e em pouco tempo conseguimos fechar um acordo. Foi muito bom para Tom, pois assinamos um arrendamento de longo prazo com aluguel por metro quadrado bem abaixo do que obtive depois por outros espaços comerciais do átrio. Mas também foi muito bom para mim. Arrendei 5.000 metros quadrados para a Allied, dando uma loja com menos de um quarto do tamanho original da Bonwit, por um aluguel anual de 3 milhões de dólares, mais uma porcentagem dos lucros. Eu havia pago 25 milhões de dólares para comprar o prédio e o arrendamento da Bonwit, e com uma hipoteca de 10%, meus custos de propriedade eram de aproximadamente 2,5 milhões de dólares por ano. Em outras palavras, estava pagando 2,5 milhões de dólares para ser dono do local e recebendo 3 milhões de dólares de volta da Allied por arrendar uma pequena parte do espaço total. Isso significava que eu tinha um lucro de 500 mil dólares por ano e era dono do terreno sem pagar nada. Tudo garantido antes mesmo que eu começasse a construção. Melhor ainda, como eu estava dando à nova Bonwit apenas uma pequena porção do meu local, poderia alugar o resto para outras lojas. Mas talvez o melhor de tudo o que obtive com a Bonwit foi uma loja que a prefeitura queria muito manter em Nova York. Pude apresentar um caso muito simples e muito firme para o pessoal da Comissão de Planejamento Urbano. Se querem que a Bonwit retorne à Quinta Avenida, disse a eles, tem que me dar o zoneamento. Mesmo assim, minha aprovação estava longe de ser uma certeza. O Conselho Comunitário local era contra um edifício tão alto. Como estratagema, sugeriram uma moratória de 6 meses para novos prédios, para estudar se a área já tinha construções em excesso. Brotou um comitê para banir o boom de prédios.
Assim que isso aconteceu, os políticos tiveram uma reação imediata. Aderiram à causa. Olhando para trás, não acredito que políticos ou vantagens tenham feito uma diferença crucial para um lado ou outro. Estou absolutamente convencido de que foi a arquitetura que conquistou nossa aprovação. E talvez ninguém tivesse poder de influência maior que Ada Louise Huxtable, na época a principal crítica de arquitetura do New York Times. Assumi um risco calculado ao convidar Huxtable para olhar nossa maquete e renderizações antes que a Comissão de Planejamento Urbano votasse nosso zoneamento. O poder do New York Times é simplesmente incrível. É certamente uma das instituições mais influentes do mundo, e eu sabia que qualquer coisa que Huxtable escrevesse teria um impacto enorme. Além disso, sabia que ela era hostil a arranha-céus em geral, e que quase sempre preferia o antigo e clássico ao moderno e chamativo. Na metade de 1979, eu estava preocupado se conseguiria meu zoneamento. Concluí que Huxtable não podia piorar as coisas e, se eu tivesse sorte, que poderia escrever algo que ajudasse. No começo de junho, Huxtable veio ver nossos planos. No domingo, 1º de julho, a seção Artes e Lazer do Times publicou a coluna Architecture View dela sobre a Trump Tower. Estava intitulada Um Novo Arranha-Quarteirão de Nova York com Design Superior. Aquele título provavelmente fez mais por meu zoneamento do que qualquer coisa que eu pudesse dizer ou fazer. O engraçado é que Huxtable passou a primeira metade da crítica reclamando que nosso edifício era grande demais e sugerindo que eu havia usado todos os truques possíveis para maximizar seu tamanho. Mas o interessante é que criticou menos a mim do que a prefeitura, que ela disse encorajar os construtores a fazer o que eu tinha feito. E então, no final, nos deu linhas formidáveis. Um enorme cuidado foi dedicado ao projeto, ela escreveu, acrescentando, é inegavelmente uma estrutura extraordinariamente bela. Em outubro, o Planejamento Urbano aprovou nosso zoneamento por unanimidade. A comissão disse que preferiria uma fachada em alvenaria para Trump Tower, mais compatível com os edifícios vizinhos, mas acrescentou que não insistiria pelo fato de que proporcionaria extraordinárias facilidades para a cidade. No fim, negociamos um FAR de 21, pouquíssimo menos que o 21.6 máximo. Concordei com 2 andares a menos do que queria originalmente. Isso me deu o equivalente a um prédio de 68 andares, incluindo o enorme átrio de telhado duplo e 6 níveis, o que fez da Trump Tower o prédio residencial mais alto da cidade. Ao mesmo tempo, a prefeitura levou muito a sério os comentários de Huxtable sobre as leis de zoneamento. Em resposta ao modo como usei bônus e direitos aéreos para criar um prédio muito maior, a prefeitura emendou suas leis de zoneamento para impedir que outros fizessem o mesmo no futuro. Tendo o zoneamento, o desafio seguinte era construir a torre. Não seria barato. Quando você constrói acima de uma certa altura, os custos aumentam quase que em proporção geométrica, simplesmente porque fica muito mais caro fazer tudo, desde reforçar a infraestrutura até subir o encanamento. Por outro lado, pelo fato de eu ter uma localização tão nobre, concluí que poderia bancar. Se eu fizesse a obra direito, poderia cobrar tamanho prêmio que o custo extra seria irrelevante. Em outubro de 1980, o Chase Manhattan concordou em fornecer o financiamento para a construção da Trump Tower. Fiz um acordo com a HR8 Construction para ser a empreiteira geral. O orçamento de toda a obra, aquisição do terreno, construção, custo de propriedade, publicidade e promoção, era pouco mais de 200 milhões de dólares. A pessoa que contratei como minha representante na supervisão da obra, Barbara Hess, foi a primeira mulher encarregada da construção de um arranha-céu em Nova York. Ela tinha 33 anos na época, havia trabalhado para a HR8 e eu a conheci na obra do Commodore, onde trabalhou como superintendente mecânica. Eu a observei em reuniões de construção e o que gostei é que ela não levava desaforo para casa. Tinha a metade do tamanho daqueles caras casca-grossa, mas não tinha medo de meter a boca neles quando era necessário, e sabia como fazer as coisas acontecerem.
É engraçado. Minha mãe foi dona de casa a vida inteira e acabei contratando várias mulheres para cargos importantes. E elas estão entre meus melhores funcionários. Louise Sunshine, que foi vice-presidente executiva em minha empresa por 10 anos, era uma batalhadora das mais implacáveis que você pode encontrar. Blanche Sprague, vice-presidente executiva, que trata de todas as vendas e supervisiona o design interior de meus prédios, é uma das melhores vendedoras e gestoras que já conheci. Norma Forderer, minha assistente executiva, é doce, encantadora e muito elegante, mas é de aço por dentro. E as pessoas que pensam que ela possa ser manipulada rapidamente se dão conta de que estão erradas. Ivana, minha esposa, é uma ótima gestora e trata seus funcionários muito bem, mas também é extremamente exigente e muito competitiva. Seus funcionários a respeitam porque sabem que ela exige deles tanto quanto de si mesma. Começamos a demolição do edifício da Bonwit em 15 de março de 1980. E quase que imediatamente me vi em meio a uma enorme controvérsia sobre duas esculturas Art Deco em baixo relevo que eram um elemento decorativo na parte externa do prédio. Durante todo o ano de 1979, bem depois de eu ter anunciado meus planos e começado as negociações de zoneamento, ninguém demonstrou o mínimo interesse por esses frisos. Nenhum representante do zoneamento, da preservação dos pontos históricos ou de qualquer comunidade artística jamais sugeriu salvá-los. Em dezembro de 1979, pouco antes de eu começar a obra, recebi uma alegação de alguém do Metropolitan Museum of Art perguntando se eu estava considerando doar os frisos e certa grade de ferro. Falei que, se os frisos pudessem ser salvos, ficaria feliz em doá-los ao museu. Acontece que, quando a demolição começou e chegou a hora de derrubar os frisos, meus operários vieram falar comigo. Sr. Trump, eles são muito mais pesados do que pensávamos, e se quiser salvá-los, teremos que adicionar um andaime especial por questões de segurança, e isso levará no mínimo várias semanas. Meus custos de manutenção sobre o empréstimo de construção para o projeto eram enormes, para não falar dos gastos extras por atraso da obra. Eu simplesmente não estava preparado para perder centenas de milhares de dólares para salvar umas esculturas Art Deco que acreditava valerem bem menos, e talvez não muito em absoluto. Portanto, mandei meus caras botá-las abaixo. O que eu não contava era com o ultraje que causaria. No dia seguinte, o New York Times publicou uma foto na capa dos operários demolindo as esculturas e, quando vi, havia me tornado o símbolo de tudo de ruim dos construtores modernos. Um editorial do Times descreveu a demolição como uma versão memorável de cálculos de fluxo de caixa sobrepujando a sensibilidade pública, e prosseguiu. Obviamente, edifícios grandes não fazem grandes seres humanos, nem grandes negociações fazem especialistas em arte. Não era o tipo de publicidade de que você gostaria. Quando olho para trás, me arrependo de ter destruído as esculturas. Não estou convencido de que realmente fossem valiosas, e ainda acho que a maioria dos meus críticos eram dissimulados e hipócritas. Mas hoje entendo que alguns acontecimentos podem assumir uma importância simbólica. Para ser franco, eu era jovem demais e talvez apressado demais para levar isso em conta. O fato é que, apesar do que algumas pessoas possam pensar, não tenho a intenção de ser o cara malvado quando isso não é absolutamente necessário. Ironicamente, toda a controvérsia acabou sendo um plus para mim em termos de vender a Trump Tower. As histórias a respeito invariavelmente começavam com frases como: para abrir caminho para um dos prédios mais luxuosos do mundo. Embora a publicidade fosse quase que totalmente negativa, houve uma grande quantidade e isso atraiu uma tremenda atenção para Trump Tower. Vimos uma explosão quase imediata na venda dos apartamentos. Não estou dizendo que isso seja bom, e na verdade provavelmente mostra algo de perverso da cultura em que vivemos. Mas sou um empresário e aprendi uma lição com a experiência. Publicidade positiva é melhor que negativa, mas de uma perspectiva final, publicidade negativa às vezes é melhor do que publicidade nenhuma. Para resumir,
Controvérsia vende. Glamour também. Antes mesmo de começarmos a construção, percebi que o átrio poderia revelar-se uma das partes mais deslumbrantes da Trump Tower. De início, pretendíamos apenas fazê-lo atraente para lojistas, mas quando vi os desenhos finais e a maquete, constatei que poderia ser verdadeiramente espetacular. Decidi também que gastaria o que fosse preciso para transformar o potencial em realidade. Talvez o melhor exemplo seja o mármore. Originalmente, pensei em usar um marrom paradiso, que foi um sucesso no saguão do Grand Hyatt. Mas no fim me convenci de que o que era ótimo para o saguão de hotel talvez não fosse necessariamente o certo para o átrio de um shopping. Der, Ivana e eu olhamos centenas de amostras de mármore. Finalmente deparamos com algo chamado Brescia Pernice, um mármore raro de uma cor que nenhum de nós tinha visto antes. Uma requintada mistura de tons de rosa e pêssego que literalmente nos fez perder o fôlego. Claro que era inacreditavelmente caro, em parte porque era um mármore muito irregular. Quando fomos até a pedreira, descobrimos que boa parte do mármore tinha grandes manchas e veios brancos. Aquilo para mim foi chocante e, de alguma forma, tirou a beleza da pedra. Então acabamos indo à pedreira com fita isolante para marcar as melhores lajes. O resto simplesmente descartamos. Talvez 60% do total. Quando terminamos, havíamos removido todo o cume da montanha e esgotado boa parte da pedreira. A seguir, me certifiquei de contratar os melhores artesãos para cortar e colocar a pedra, pois a menos que seus operários sejam os melhores, você acaba com bordas irregulares, combinação pobre e assimétrica, e aí perde todo o efeito. O efeito foi intensificado pelo fato de usarmos muito mármore nos pisos e paredes de 6 andares inteiros. Isso criou um visual muito luxuoso e uma sensação muito excitante. Invariavelmente, as pessoas comentavam que o átrio, e a cor do mármore principalmente, é acolhedor e luxuoso, mas também vibrante e energizante. Tudo o que você quer que as pessoas sintam quando fazem compras. Confortável, mas também bombado no clima de gastar dinheiro. Claro que o mármore era apenas parte disso. O átrio inteiro era muito impressionante e diferente. Em vez de fazer os corrimãos de alumínio, que é prático e barato, usamos bronze polido, muito mais caro, mas também muito mais elegante e que combinou maravilhosamente com a cor do mármore. Também usamos muitos vidros espelhados, especialmente ao lado das escadas rolantes. Isso foi de extrema importância, pois fez um espaço pequeno parecer muito maior e mais impressionante. A sensação de espaço foi ainda mais ampliada por usarmos apenas 2 colunas estruturais no átrio inteiro. O resultado é que, independentemente de onde esteja, você tem uma vista desimpedida e uma sensação de grande amplidão. O terceiro elemento que soma impacto ao átrio é algo a que de início me opus. A entrada extremamente larga pela Quinta Avenida. As normas de zoneamento exigiam uma largura de apenas 4,5 metros, e eu não queria perder nada além do necessário de espaço comercial de frente para a Quinta Avenida. No entanto, a prefeitura fez uma enorme pressão para uma largura de 9 metros e, no final, relutantemente, aceitei. Isso me custou uma valiosa metragem quadrada comercial, mas hoje penso que o que eu ganhei em troca, uma entrada espetacular, mais do que valeu a pena. Dou todo o crédito à Comissão de Planejamento Urbano. O último elemento-chave do átrio é a cascata que corre ao longo da parede à direita. Ela tem quase 25 metros de altura e custou quase 2 milhões de dólares para ser construída. A maioria do meu pessoal, de início, preferia colocar quadros nas paredes. Para mim, isso era ultrapassado, sem originalidade e não muito excitante. A cascata mostrou-se uma obra de arte, quase uma escultura na parede. Também chama muito mais atenção do que teríamos se colocássemos algumas obras de arte, ainda que deslumbrantes. Se a maioria dos centros comerciais tem sucesso porque são tão seguros e homogêneos, estou convencido de que o átrio da Trump Tower tem êxito por questões opostas. É grandioso,
e percorrê-lo é uma experiência arrebatadora, quase como se você estivesse num país das maravilhas. Tentamos criar uma versão dessa atmosfera nos apartamentos. O elemento mais impactante que tínhamos a oferecer era a vista, claro. Uma vez que as unidades residenciais só começavam a partir do 30º andar, a maioria é mais alta do que os prédios ao redor, o que significa que tem vista para o Central Park a norte, para a Estátua da Liberdade ao sul e para o East River a leste, e para o Hudson a oeste. Além disso, graças ao design serrilhado do edifício, as salas principais de todos os apartamentos possuem vista em pelo menos 2 direções. E para garantir o aproveitamento máximo da vista, construímos janelas enormes, virtualmente do piso ao teto. Eu teria feito janelas direto do piso ao teto, mas fui informado de que, se não houvesse ao menos alguma base abaixo da janela, algumas pessoas poderiam ter vertigem. O engraçado é que o interior dos apartamentos era menos importante do que vários outros elementos. Descobrimos rapidamente que o tipo de comprador que gasta $1 milhão por um pied-à-terre de 2 quartos ou $5 milhões por um duplex de 4 quartos vai contratar seu arquiteto, quebrar o apartamento e reconstruir a seu gosto. No fim, o motivo para podermos cobrar preços inéditos pelos apartamentos foi algo além de quaisquer luxos específicos que oferecemos. Foi o fato de que, por uma combinação de design, materiais, localização, promoção, timing e sorte, a Trump Tower adquiriu uma áurea mística. Muitos prédios podem ser um sucesso, mas estou convencido de que apenas um, em uma determinada época, consegue reunir a combinação de qualidades necessárias para atrair os melhores compradores e impor os preços mais altos. Antes da Trump Tower, o último edifício a atingir essa mística havia sido a Olympic Tower, na Rua 51 com a Quinta Avenida, construído nos anos 1970. O ingrediente principal foi o fato de Aristóteles Onassis ser o proprietário. Na época, Onassis tinha uma vida incrível. Era casado com Jackie Kennedy e jet-setter supremo, com mansões pelo mundo, um iate enorme e até a sua própria ilha, Scorpius. Era muito rico e muito badalado, e ao mesmo tempo que a Olympic Tower não fosse um prédio particularmente empolgante ou atraente, foi o produto certo feito pelo cara certo na hora certa. Roubou totalmente o ponto alto do mercado de um outro edifício de luxo erguido mais ou menos na mesma época, o Galeria, na Rua 57 Leste. Aconteceu que a Trump Tower também roubou o mercado de outro grande concorrente potencial. Muito antes de eu ter fechado a negociação pelo terreno da Bonwit, um outro construtor anunciou planos de construir uma enorme torre acima do Museu de Arte Moderna, na Rua 53, pertinho da Quinta Avenida. Tinha tudo para ser um sucesso fantástico. A conexão com o museu era muito prestigiosa, a localização era boa, o arquiteto Cesar Pelli tinha um nome e tanto, e o construtor deixou claro que não pouparia gastos para construir o melhor. No entanto, a Trump Tower superou de longe a Museum Tower. Em primeiro lugar, embora tenhamos iniciado a construção mais tarde, começamos a vender os apartamentos da Trump Tower na mesma época que a Museum Tower. Desde o início, pude ver que tínhamos algumas vantagens. Obviamente, possuíamos uma melhor localização na Quinta Avenida. Mas somado a isso, o formato da Museum Tower não era inspirador. A fachada com vidros multicoloridos não impressionava, e o saguão era apenas mais um saguão. Por fim, o marketing da Museum Tower foi fraco. Os anúncios eram insossos, não houve tentativa de criar entusiasmo, e o resultado foi um edifício comum. Em contrapartida, pegamos nossos pontos fortes e os promovemos às alturas. Desde o primeiro dia, tratamos de vender a Trump Tower não apenas como um edifício lindo em uma localização sensacional, mas como um acontecimento. Nos posicionamos como o único lugar para um certo tipo de pessoa muito rica morar, o ponto mais quente da cidade. Vendemos uma fantasia.
O único mercado de que não fomos atrás foram os nova-iorquinos de família rica tradicional, que de qualquer forma geralmente preferem morar em prédios mais antigos. Por outro lado, poderíamos atrair várias outras categorias de gente rica. Obviamente, éramos uma escolha natural para gente ligada ao mundo do entretenimento, no sentido de que criamos algo glamouroso. Estrangeiros eram outro grande mercado: europeus, sul-africanos, árabes e asiáticos. Em termos práticos, oferecemos a eles uma vantagem imediata. Quando começamos a vender a Trump Tower, ela era praticamente o único condomínio em Nova York. Para comprar um apartamento em um condomínio, tudo de que você precisa é do preço da compra. Para comprar uma cooperativa, que era o caso da maioria dos edifícios de Nova York naquela época, você precisa da aprovação do Conselho Administrativo, que possui poderes ridículos e arbitrários, incluindo o direito de exigir todo tipo de informação financeira, referências sociais e entrevistas pessoais. Podem rejeitá-lo por qualquer motivo, sem explicação. É uma licença para discriminar. A pior parte é que muita gente nesses conselhos cooperativos curte ostentar seu poder. É absurdo e provavelmente ilegal, mas acontece que foi ótimo para Trump Tower. Muitos milionários estrangeiros não possuíam as referências sociais adequadas para essas cooperativas ou não queriam se submeter ao escrutínio de um bando de estranhos bisbilhoteiros. Em vez disso, vieram a nós. Ainda lembro da manhã, pouco antes de começarmos a vender os apartamentos, quando uma de minhas vendedoras entrou apressada em meu escritório. Sr. Trump, disse ela, temos um problema. A Museum Tower acaba de anunciar seus preços e são bem mais baixos que os nossos. Pensei por um minuto e percebi que a verdade de fato era o contrário. A Museum Tower é que havia se prejudicado. O tipo de rico pelo qual competíamos não procura pechinchas em apartamentos. Podem querer pechinchas em todo o resto, mas quando se trata da casa, querem o melhor, não a melhor compra. Ao atribuir preços mais baixos que os nossos para seus apartamentos, a Museum Tower simplesmente anunciou que não era tão boa quanto a Trump Tower. Muita gente pensa que fomos em busca de celebridades para a Trump Tower, ou que contratamos uma firma de relações públicas chique para promover o edifício. A verdade é que nunca contratamos ninguém para fazer relações públicas, e todas as estrelas que compraram um apartamento, Johnny Carson, Steven Spielberg, Paul Anka, Liberace e vários outros, vieram a nós. Também não dei condições especiais a nenhum deles. Outros construtores reduzem os preços para atrair estrelas e celebridades. Mas, para mim, isso é sinal de fraqueza. O que realmente tem algum significado é quando uma celebridade está disposta a pagar o preço cheio por um apartamento. Se alguma reportagem da imprensa sobre uma celebridade ajudou a promover a Trump Tower, desconfio que foi sobre uma venda que na verdade nunca aconteceu. Logo que começamos a vender apartamentos, recebi uma ligação de um repórter perguntando se era verdade que o Prince Charles havia comprado um apartamento na Trump Tower. Isso aconteceu na mesma semana que o Prince Charles e Lady Diana se casaram, e eram, naquele momento, o casal mais famoso do mundo. Nossa política era não comentar sobre vendas, e foi isso que eu disse a esse repórter. Em outras palavras, me recusei a confirmar ou negar o rumor. Ao que parece, o repórter decidiu então ligar para o Palácio de Buckingham. A essa altura, o casal real estava em lua de mel no iate Britânia, e o porta-voz do Palácio de Buckingham disse o mesmo que eu. Não podia confirmar ou negar o rumor. Foi o que bastou para a imprensa. Na ausência de uma negação, a história de que o casal real estava considerando comprar um apartamento na Trump Tower foi notícia de primeira página nos jornais do mundo todo. Claro que não foi nada mal para nós, mas tive que rir. Um mês antes, o príncipe Charles tinha vindo a Nova York para uma visita e o IRA, Exército Republicano Irlandês, veio em massa para protestar. Quando o príncipe Charles chegou para um concerto no Lincoln Center certa noite, centenas de manifestantes aguardavam do lado de fora, vaiando, gritando e atirando garrafas. Deve ter sido uma experiência assustadora,
E não consigo imaginar que tenha deixado o príncipe Charles com um grande desejo de adquirir um apartamento em Nova York. Além disso, embora Trump Tower seja um prédio ótimo, desconfio que seria muito difícil o príncipe Charles acostumar-se com qualquer apartamento depois de crescer no Palácio de Buckingham. Com tamanha demanda, nossa estratégia de marketing foi nos fazermos de difíceis. Era uma técnica de venda ao contrário. Se você fica sentado no escritório com um contrato nas mãos, ansioso para fechar o primeiro negócio que aparecer, fica bem óbvio para as pessoas que os apartamentos não têm demanda. Jamais tínhamos pressa para assinar um contrato. Quando as pessoas chegavam, mostrávamos os apartamentos decorados, sentávamos e conversávamos. E se elas ficavam interessadas, explicávamos que havia uma lista de espera para os apartamentos mais desejados. Quanto mais inatingíveis os apartamentos pareciam, mais as pessoas queriam. À medida que a demanda crescia, fui aumentando os preços, 12 vezes no total. Começamos vendendo por muito mais que a Olympic Tower, até então o edifício mais caro de Nova York. Em pouco tempo, quase dobramos os preços dos melhores apartamentos nos andares mais altos. As pessoas estavam comprando apartamentos de 2 quartos por $1,5 milhão e antes de terminarmos a construção, havíamos vendido a grande maioria dos apartamentos. Os ciclos de compradores da Trump Tower tornaram-se uma espécie de barômetro do que acontecia na economia internacional. De início, os maiores compradores eram os árabes, quando os preços do petróleo dispararam. Aí, é claro, o preço do petróleo caiu e os árabes voltaram para casa. Em 1981, tivemos uma onda súbita de compradores da França. Eu não sabia exatamente por quê, mas depois entendi que o motivo foi a eleição de François Mitterrand para presidente, e qualquer pessoa inteligente e rica imediatamente percebeu que Mitterrand causaria danos à economia francesa. Não era apenas por ser socialista e ter começado a nacionalizar empresas, mas também porque mostrou-se um homem perigoso. O que dá para dizer de um cara que anda por aí vendendo tecnologia nuclear pela maior oferta? É o mais baixo que alguém pode chegar. Depois do ciclo europeu, tivemos sul-americanos e mexicanos, quando o dólar estava baixo e a economia deles ainda parecia bastante forte. Depois, quando a inflação se instalou, suas moedas foram desvalorizadas e os governos tentaram restringir a saída de dinheiro. Esse ciclo chegou ao fim. Nos últimos anos, tivemos 2 novos grupos de compradores. Um é americano, especificamente de Wall Street, corretores e banqueiros de investimento que fizeram fortunas instantâneas durante a loucura do mercado em alta. É ridículo quando você para pensar. Há corretores com 25 anos de idade que de repente ganham $600 mil por ano porque clientes que nem conhecem pessoalmente ligam e dizem: quero 50 mil ações da General Motors. O corretor pressiona uma tecla no computador e pronto, ganhou uma enorme comissão. Assim que o mercado acionário cair, o que vai acontecer porque tudo é cíclico, a maioria desses caras estará na rua à procura de emprego. Os outros novos compradores são os japoneses. Tenho enorme respeito pelo que os japoneses fizeram na economia deles, mas para mim, geralmente é muito difícil negociar com eles. Para começar, chegam em grupos de 6, 8 ou até 12, e você precisa convencer todos eles para fechar um acordo. Você pode até ter sucesso com 1, 2 ou 3, mas é muito mais difícil convencer todos os 12. Além disso, raramente sorriem, e são tão sérios que a negociação não é divertida. Felizmente, têm muito dinheiro para gastar e parecem gostar de imóveis. O lamentável é que já há décadas estejam ficando mais ricos em larga medida por ferrar os Estados Unidos com uma política comercial que só favorece a eles e que nossos líderes políticos nunca conseguiram entender ou combater plenamente. Como os 263 apartamentos da Trump Tower mostraram-se tão desejados, decidi manter uma dúzia fora do mercado, assim como uma gerência de hotel sempre mantém determinados quartos livres para emergências. Era uma maneira de manter opções em aberto, principalmente as minhas. Originalmente, decidi ficar com uma das 3 coberturas triplex do topo, aproximadamente 1.000 metros quadrados ao todo, para minha família.
Nos mudamos no final de 1983. Tive ofertas de até 10 milhões de dólares pelos 2 apartamentos vizinhos ao meu, mas resisti em vender, imaginando que pudesse acabar querendo mais espaço para mim. Isso provou-se verdade mais cedo do que pensei. Na metade de 1985, recebi um convite do saudita Adnan Khashoggi, na época um bilionário, para ir ao seu apartamento na Olympic Tower. Fui e, embora não tenha apreciado particularmente o apartamento, fiquei impressionado com o tamanhão das peças. Especificamente, havia a maior sala de estar que eu já tinha visto. Eu tinha muito espaço em meu triplex, mas pensei, como assim? Por que eu não deveria ter exatamente o apartamento que quero, especialmente quando construí o edifício inteiro? Decidi pegar um dos meus outros apartamentos nos últimos 3 andares e juntá-lo ao meu. A reforma demorou quase 2 anos, mas não creio que haja qualquer apartamento no mundo que chegue perto. E mesmo que honestamente não possa dizer que preciso de uma sala de estar de 200 metros, curto muito tê-la. Tivemos muito sucesso na venda dos apartamentos da Trump Tower para compradores do mais alto nível e nos demos, no mínimo, tão bem em atrair as melhores lojas para o átrio. Tudo começou quando a Asprey, uma loja de Londres que vende os mais finos cristais, joias e antiguidades, selecionou o átrio para sua primeira filial em 200 anos de funcionamento. De início, pegaram uma loja pequena no átrio. Os negócios foram tão bem que se expandiram para um espaço bem maior. Qualidade atrai mais qualidade, é claro. Quando vimos, tínhamos arrendamentos com muitas das melhores lojas do mundo: Asprey, Charles Jordan, Buccellati, Cartier, Marta, Harry Winston e várias outras. Em abril de 1983, logo após a inauguração do átrio, não foi nada mal recebemos uma boa notícia de Paul Goldberger, que havia substituído Ada Louise Huxtable como crítico de arquitetura do Times. O título da crítica era "Átrio da Trump Tower é uma agradável surpresa". Começou dizendo que, de fato, os outros críticos estavam errados. O átrio, Goldberger escreveu, está se revelando um acréscimo muito mais agradável à paisagem da cidade do que os especialistas em arquitetura poderiam prever. A crítica continuava dizendo que o átrio, em alguns anos, pode muito bem vir a ser o espaço público interno mais agradável de Nova York. É acolhedor, luxuoso e até mesmo estimulante. Em todos os aspectos, muito mais convidativo que as passagens públicas cobertas e os átrios procedentes em prédios como a Olympic Tower, Galeria e Citicorp Center. A crítica teve 2 efeitos positivos. Primeiro, reforçou entre os lojistas do átrio e as pessoas que haviam comprado apartamentos na Trump Tower a sensação de que haviam feito a melhor escolha. Segundo, e mais importante, ajudou a atrair mais compradores para o átrio. Eles, claro, eram a chave definitiva para o sucesso. O estranho é que ninguém jamais conseguiu acreditar realmente que o átrio fosse um sucesso comercial. Desde o dia que abriu, circularam boatos falsos. Um deles foi de que, embora fosse obviamente uma atração turística, ninguém realmente comprava nada lá. Outro foi de que os comerciantes europeus permaneciam ali apenas porque as lojas funcionavam como chamariz de alta visibilidade. Outras histórias ainda diziam que as lojas do térreo iam bem, mas as dos andares de cima não. No final de 1986, um repórter do New York Times veio me ver, obviamente preparado para detonar o átrio. Em vez disso, colheu os dados e acabou escrevendo uma reportagem de primeira página na seção de negócios sobre o extraordinário sucesso do átrio. Tipicamente, um centro comercial de subúrbio tem rotatividade de no mínimo 1/3 dos inquilinos originais nos primeiros anos. A Trump Tower perdeu apenas um punhado de lojas nos 3 primeiros anos. Mais importante ainda, tão logo o inquilino sai, é substituído por um dos 50 lojistas em nossa lista de espera. Lojas com as mercadorias mais caras do mundo prosperam no átrio. Claro que nem toda loja de qualidade achou a localização adequada. O melhor exemplo é a experiência da Loewe, de artigos em couro, uma das primeiras inquilinas do átrio.
A Loewy tinha mercadorias fabulosas. Mas o fato é que, embora uma mulher rica pudesse pagar milhares de dólares por uma joia ou um vestido de festa na loja do lado, ela não estava disposta a soltar $3.000 por uma calça de couro da Loewy, por mais macia e acetinada que fosse. Portanto, a Loewy não se deu bem. Mas no fim todos saíram bem. A Asprey, que estava indo muito bem na loja ao lado, ficou com o espaço da Loewy. Portanto, a Loewy saiu de um arrendamento de longo prazo, a Asprey conseguiu mais 430 metros quadrados, que queria muito, e eu obtive um novo arrendamento ótimo. Um último elemento ajudou a fazer da Trump Tower um tremendo sucesso, e é uma coisa chamada isenção de imposto 421A. Ironicamente, conseguir o 421A acabou demorando mais do que reunir os terrenos e completar a construção inteira da Trump Tower. A prefeitura promulgou a Lei 421A em 1971 para incentivar projetos residenciais. Em troca de melhorias em um local, os construtores tinham direito à isenção de impostos sobre imóveis por 10 anos. A cada 2 anos, a isenção diminuía em 20%. Todos que solicitaram a isenção 421A conseguiram-na quase que automaticamente. Aí cheguei eu com a Trump Tower. Não havia dúvida de que eu tinha direito. Estava propondo pegar um prédio de 10 andares em mau estado de conservação e, no lugar, construir uma torre multiuso de 68 andares e $200 milhões. Diferentemente do abatimento fiscal que obtive no Grand Hyatt, onde fui liberado de todos os impostos, o programa 421A não me isentaria dos impostos que atualmente já eram pagos pelo local, mas me isentaria de impostos adicionais atribuíveis ao aumento do valor de avaliação do terreno. Quem poderia argumentar que não estava incrementando e utilizando melhor o terreno com a Trump Tower? Ed Koch, por exemplo, pôde. E o motivo não teve nada a ver com os méritos do meu caso. Foi só política. Koch e seus assessores viram a oportunidade e não puderam resistir. Colocar-se na posição de defensores dos consumidores contra um construtor ganancioso. De uma perspectiva de relações públicas, eu estava vulnerável. Era bastante óbvio que a Quinta Avenida não era uma zona de periferia e que eu provavelmente teria sucesso com a Trump Tower, mesmo que não conseguisse a isenção de impostos. Mas em minha cabeça, nada disso tinha a ver com meu direito legal à isenção 421A. Em dezembro de 1980, solicitei a 421A pela primeira vez. Um mês depois, me reuni com Tony Glidman, comissário do Departamento de Habitação, Preservação e Desenvolvimento da Prefeitura, para apresentar meu caso pessoalmente. Em março, Glidman e o departamento recusaram meu pedido. Liguei para Koch e disse que achava a decisão injusta, que não iria desistir e que a prefeitura gastaria uma enorme quantidade de dinheiro litigando em um caso que no fim eu ganharia. Em abril de 1981, entrei com uma coisa chamada Processo de Artigo 78 no Supremo Tribunal Estadual, buscando reverter a decisão da prefeitura. O tribunal ficou a meu favor, mas uma apelação reverteu a decisão. Por isso, levei meu caso ao tribunal estadual mais elevado, o Tribunal de Apelação. Em dezembro de 1982, quase 2 anos após meu requerimento original, foi decidido por 7 votos a 0 que a prefeitura havia me recusado a isenção indevidamente. Porém, em vez de simplesmente ordenar que a prefeitura expedisse minha isenção, o tribunal mandou a prefeitura reconsiderar meu pedido. Eles o fizeram e recusaram de novo. A essa altura, eu estava tão indignado que o custo do litígio nem vinha ao caso. Entramos de novo com o artigo 78 e se desenrolaram exatamente os mesmos acontecimentos. Ganhamos na Suprema Corte. A apelação reverteu a decisão e acabamos de novo no Tribunal de Apelação. Meu advogado, Roy Cohn, fez um trabalho maravilhoso, argumentando diante de 7 sem sequer uma anotação. Dessa vez, o tribunal decidiu por unanimidade que tínhamos direito à isenção e ordenou à prefeitura que a providenciasse sem mais demora. Foi a cereja no bolo.
Àquela altura, a Trump Tower já era um sucesso absoluto. Havia me dado visibilidade, credibilidade e prestígio. Também era um grande sucesso financeiro. Pelas minhas contas, o projeto inteiro, incluindo o terreno, custos de construção, honorários de arquitetura, publicidade, promoção e encargos financeiros, custou aproximadamente 190 milhões de dólares. A venda dos apartamentos até aqui gerou 240 milhões de dólares, o que significa que, antes mesmo de incluir a receita das lojas e escritórios, tivemos um lucro aproximado de 50 milhões de dólares com a Trump Tower. Também ganhei mais de 10 milhões de dólares em comissões como agente de venda dos apartamentos da Trump Tower. Por fim, o aluguel dos escritórios e das lojas do átrio gera muitos milhões mais por ano. Quase tudo de lucro. A Trump Tower tornou-se muito mais do que apenas um bom negócio. Trabalho nela, moro nela e tenho um sentimento muito especial por ela. É por causa desse apego tão pessoal que acabei comprando a parte da minha sócia, a Equitable, em 1986. O que aconteceu foi que a Equitable colocou um cara novo no comando da operação imobiliária em Nova York. Um dia, esse camarada ligou e disse: "Senhor Trump, dei uma examinada nos registros da contabilidade e gostaria que me explicasse por que tem gasto tanto na manutenção da Trump Tower." De fato, estávamos gastando quase $1 milhão por ano, o que era praticamente inédito. Mas a explicação era muito simples. Quando você estabelece o padrão mais elevado possível, custa caro para mantê-lo. Como um exemplo simples, minha política era ter todo o bronze do átrio polido 2 vezes por mês. Ora, o camarada perguntou: "Não poderíamos economizar fazendo polimento uma vez a cada 2 meses?" De início, fui civilizado. Tentei explicar que um dos motivos-chave do sucesso do átrio era ser mantido impecável. Também disse que não tinha intenção de mudar nossa política e sugeri ao executivo que talvez devesse tirar um dia para pensar se realmente queria insistir nisso. Ele ligou de novo 24 horas depois, disse que havia pensado e que gostaria de ir em frente no corte de custos. Foi provavelmente o fim da minha sociedade com a Equitable. Por mais que eu gostasse da Equitable, não estava disposto a mexer em algo tão bem sucedido para economizar uns dólares. Fazer isso poderia ter sido totalmente autodestrutivo. Fiquei chateado, mas também fui sensato. Fui ver meu amigo George Peacock, o diretor do setor imobiliário da Equitable, e expliquei que tínhamos um problema que parecia não ter solução. Portanto, eu queria comprar a parte da Equitable. Em pouco tempo, fizemos um acordo. E hoje sou o único dono da Trump Tower. Depois de assinarmos os contratos, recebi uma carta de George Peacock que encerrava dizendo: "Como em muitas coisas na vida, é hora de mudança. E é melhor aceitar esse fato. Contudo, sempre terei orgulho de meu envolvimento na criação da Trump Tower e lembrarei com carinho como trabalhamos para construí-la." Fiquei muito feliz em receber essa carta. Foi uma atitude de muita classe para encerrar uma sociedade que teve classe desde o início.